Olá, gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, onde abordamos muitos assuntos relacionados com bombas centrífugas. Hoje o assunto a ser abordado vai ser tipos de rotores em função das características do fluido bombeado. Eu tenho um vídeo no canal que diz a respeito dos tipos de rotores em função da trajetória do fluido por esse rotor. Agora não, agora vai ser em função do que o fluido tem, quais as características do fluido vai influenciar, vai interferir diretamente no tipo de rotor a ser utilizado. Então, espero que gostem, curtam o nosso canal, deixem seus comentários, compartilhem o nosso vídeo, deixem suas críticas, suas sugestões para mais vídeos e vamos em frente. Então, iniciando aí, vamos começar com o rotor fechado. Rotor fechado aplicado principalmente no bombeamento de fluidos limpos. Então, aqui nós temos aí um rotor fechado. Por que rotor fechado? Porque nós temos as duas paredes laterais, tá? Nós temos uma parede traseira e uma parede dianteira, e as palhetas estão entre essas duas paredes. Então, o nome rotor fechado justamente porque as palhetas estão, vamos dizer assim, enclausuradas entre duas paredes. E aqui são as palhetas propriamente ditas. Essa quantidade de palhetas pode variar de rotor para rotor. Então, esse é um rotor de simples sucção. Por que rotor de simples sucção? Porque o fluido entra pelo rotor por um lado só. A gente vai ver aí adiante mais alguns tipos de rotores, mas a princípio o que basta é isso. Então, um rotor fechado, porque nós temos as duas paredes laterais, as palhetas estão entre essas paredes, e simples sucção, porque o fluido entra por uma única região aqui. Essa região de entrada do rotor geralmente é chamada olho do rotor, ok? Então, aqui nós temos um rotor visto pela parte traseira, e notem que esse rotor ele possui alguns furos. Esses furos são chamados furos de alívio. Alívio do quê? Alívio do empuxo axial. Todo rotor, durante o funcionamento, quando ele está em regime de bombeamento, a tendência do conjunto é se movimentar tanto radialmente, no sentido radial, tá? E no sentido axial, para frente ou para trás. É claro que existe uma explicação bem mais detalhada a respeito do chamado empuxo radial, o empuxo axial, as formas de alívio desses empuxos, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, se porventura alguém perguntou, questionou, mas para que servem esses furos que eu tenho na parte traseira do rotor? São os furos de alívio do empuxo axial. Existem outras formas de alívio, mas como eu acabei de dizer, a gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Então, o rotor fechado é um rotor indicado principalmente para bombeamento de líquido limpo, líquido sem a presença de sólido em suspensão. Sem a presença de partículas que possam, de uma maneira ou de outra, causar um entupimento, né, do rotor, das palhetas, enfim. É o rotor mais usado, né, é o rotor amplamente mais utilizado. A escolha do tipo de rotor, se ele é fechado, aberto, vamos dizer assim, o selecionamento da escolha correta do rotor tem que seguir um critério bem mais minucioso. Mas, a princípio, né, acho que, inicialmente, o interessante é saber que é aplicado em bombeamento de fluidos limpos, ok? Bom, se nós temos os rotores fechados, nós temos os rotores... desculpem, mas só finalizando, né? Aqui eu havia comentado dos rotores de dupla sucção. Então, lembrem que anteriormente eu tinha um rotor de simples sucção, onde o fluido entrava apenas por um lado. O que é um rotor de dupla sucção? O fluido entra pelos dois lados do rotor, ok? Então, dá para ver aqui, ó, eu tenho aqui a entrada aqui. Notem que é um rotor fechado. As
palhetas estão entre as paredes. Aqui também, notem que é o rotor fechado, tá? É um pouquinho diferente desse, é um rotor de dupla sucção. E aqui também, praticamente é o mesmo rotor que esse. Notem que há uma defasagem aqui nesse rotor, aqui nesse que vocês estão vendo no mouse aí, as palhetas estão alinhadas. Aqui existe um desalinhamento entre elas. Existe um motivo para ser dessa maneira. Não vem ao caso agora, porque a gente vai se estender muito no vídeo, mas a princípio há um motivo dessa defasagem de rotores. Então, esses são os rotores de dupla sucção. Aplicação, quando que a gente usa, isso também fica para um futuro, um vídeo próximo aí, ok? Nós temos então os rotores semiabertos. Semiaberto, notem que eu tenho a parede e eu tenho as palhetas que estão fixadas nessa parede. Então, é como se eu pegasse aquele rotor fechado e tirasse a parede dianteira. Então, só ficou a parede traseira e as palhetas aqui, ok? Onde que a gente usa esse tipo de rotor? Bombeamento de líquidos que contenham sólidos em suspensão. Claro, com uma determinada porcentagem, um determinado tamanho. Isso, como eu já falei, nós vamos em detalhes aí futuros, em vídeos futuros, né, mostrar quando que a gente usa esse tipo de rotor. Mas, a princípio, né, o que é interessante é saber que são rotores chamados de semiaberto, ok? E aí nós temos os rotores, desculpe, né, aqui está mostrando a parede, né, e as palhetas, como esse anterior aqui. Aí nós temos rotores chamados rotores abertos, onde eu tenho aplicação em bombeamento de fluidos com sólidos em suspensão. Ele parece muito o rotor anterior, só que notem que eu não tenho aquela parede traseira. As palhetas, elas estão fixadas, as palhetas são só as palhetas. Ah, mas o que é isso aqui? Isso aqui, claro, né, faz parte do suporte da palheta. Mas notem que, diferentemente do anterior, eu não tenho aquela tampa traseira, aquela parede traseira total. Então, esses são os rotores chamados rotores abertos. Temos, então, aqui no vídeo, um vídeo passado a respeito da trajetória do fluido pelos rotores, eu mostrei, né, que tem um rotor do tipo axial, ok? Temos também os rotores tipo vortex ou recuado, também para bombeamento de líquido, de fluidos com sólidos em suspensão. E por que ele recebe esse nome? Ele tem uma característica bastante interessante. Ele lembra muito, né, não deixa de ser um rotor semiaberto, porque eu tenho a parede traseira e as palhetas fixadas nessa parede aqui também, né? Aqui notem que as palhetas são retas, aqui as palhetas são curvas. Por que ele recebe esse nome de recuado ou vortex? Notem aqui, esquematicamente, o corpo, a voluta de uma bomba, ok? O corpo espiral. E aqui o rotor, olhem, né, indicado por essa cor vermelha aqui, ele está recuado em relação à voluta. Bombas, geralmente, o rotor ocupa, ele está bem centralizado aqui na voluta. Esse não, notem que ele está bem recuado. Esquematicamente, olha ele aqui, ó. Notem aqui o corpo da bomba, né, a carcaça, corpo espiral, voluta, enfim. E os componentes de bombas a gente vai ver também futuramente no próximo vídeo aí. Notem que ele trabalha recuado. Aí eu fiz uma animação aqui, não sei se ficou muito legal, mas imagine que isso aqui seja um sólido, tá? Notem que durante o bombeamento, o sólido não chega a ter contato com o rotor. Claro, né, alguma coisa vai ter contato, mas a tendência, né, pela criação desse vórtice, desse, vamos dizer assim, redemoinho, o sólido, ele passa, né, sofre essa ação, né, e ele é bombeado sem atingir diretamente o rotor. Então, rotor recuado ou rotor tipo vórtex. É claro, né, gente, eu não comentei, mas os rotores abertos ou semiabertos, o rendimento
é inferior a um rotor fechado, obviamente. Mas também isso é um assunto para um próximo vídeo aí. Alguns rotores usam uma espécie de um triturador, ok? Então, onde eu tenho, por exemplo, bombeamento de fluidos, onde eu tenho fibras longas, então existe um triturador que literalmente ele tritura, tá? Ele corta em pedaços menores essa fibra, tá? E aí é feito o bombeamento. Olha isso aqui que interessante, né? Eu até encontrei na internet esse autor, parece meio um Frankenstein, né? Mas é bem, foram colocados lâminas, tá? Nas palhetas, olha, em cada palheta aqui tem uma lâmina, tá? Na entrada, na sucção também tem aqui algumas lâminas, onde tritura o sólido, a fibra, enfim, e aí é feito o que? Um bombeamento. Vamos dar um exemplo, imagine vocês um bombeamento esgoto, né? Onde esgoto doméstico, por exemplo, onde há muita presença de cabelo, né? É muito comum, inclusive o cabelo causa muito entupimento em rotores. Então, isso aqui, vamos dizer, cortaria esse cabelo, trituraria essa fibra longa, tá? E aí haveria um bombeamento, ok? Aí nós temos uns rotores, um tipo de rotor chamado tipo parafuso, né? Ou as bombas screw centrifugal pump, onde ele é um rotor que mescla meio deslocamento positivo e centrífugo, tá? Então notem que o fluido indicado por essa fita aqui, né, vermelha e laranja, o fluido entra, passa pelo rotor e é bombeado. Isso é comum, é onde eu não quero causar muitos danos ao sólido. Vamos imaginar eu bombeando, por exemplo, peixe, né? Eu bombeando, mas dá para bombear peixe? Dá. Mas o peixe não vai ser esmagado, não vai ser triturado? Gente, claro, né? Se eu colocar um rotor tipo fechado, obviamente o peixe, talvez os pequenos passem por ali. Provavelmente vão ser danificados. Agora não. Um rotor como esse, geralmente são bombas de rotação baixa, a passagem bastante ampla, então eu estou dando um exemplo, né, desse peixe, ele vai passar pelo rotor, claro que ele vai sofrer lá um turbilhonamento, sem dúvida nenhuma, e vai ser bombeado, mas não vou causar um dano drástico ao sólido, ok? Então esse é um outro tipo de rotor bastante utilizado aí. Rotor para água servida, sewage pumps, é o rotor para esgoto, né? Quando a gente fala em esgoto, nós não podemos pensar no esgoto só, aquele esgoto doméstico, é o primeiro que vem à cabeça, né? Mas não, esgoto é água servida, água suja, lama, lodo, é esse tipo de rotor aí. Então, tá aqui o rotor, são rotores abertos, né? Geralmente aberto, com passagem bastante ampla, ok? Onde se faz o bombeamento. Geralmente são bombas do tipo eixo vertical, ok? Mas isso também é um assunto para um próximo vídeo aí. Aqui notem que o anterior eram rotores abertos, agora são rotores fechados, né? De 2 paletas ou mais paletas, ok? Marcos, para que servem essas paletinhas aqui na frente? Também é assunto para um próximo vídeo aí, tá? E um rotor tipo periférico, é um rotor bem diferente, tá? Lembra um queimador de um fogão, né? Aquela chapinha que vai no queimador, não parece? Lembra? A primeira vez que eu vi isso aí, eu imaginei que fosse, né? Claro, eu imaginei que fosse, mas lembrou, né? Então, gente, o rotor periférico, o fluido vai fazendo um movimento pela periferia do rotor, vai fazendo esse movimento que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, até encontrar a descarga da bomba. Então, a entrada, sucção, saída, tá? Então, conforme o fluido vai se encaminhando aí para a descarga, consequentemente, a pressão de descarga vai aumentando muito. A grande característica desse tipo de rotor são rotores para vazões bastante pequenas, bem pequenas, né? E vazões pequenas e pressões, alturas manométricas bem elevadas, ok? Então, esses são os rotores chamado periférico. E um rotor tipo canal lateral, side channel pumps, também parecido com o anterior, tá? Esse aqui também
é muito aplicado em líquidos limpos, onde eu tenho presença de gases, tá? Mas também é um assunto, para um próximo vídeo. Rotor para minério, as bombas, slurry pumps, né? Bomba para mineração. Esse rotor aqui são rotores bastante robustos, geralmente construídos de material extremamente resistente. Esse rotor aqui que vocês estão vendo, eu estou passando o mouse, é um rotor de borracha, ok? Também são rotores de construção bem diferenciada. Aqui é um rotor aberto, mas também, né, gente, é um assunto para um próximo vídeo com maiores detalhes especificamente sobre as bombas slurry. É uma aplicação muito específica, ok? Então, gente, é isso aí. Então, nosso vídeo está aí. Não quis entrar muito em detalhes a respeito de cada rotor. Eu quis, na verdade, mostrar a diferença entre construtivamente entre os rotores. Tem muita coisa, tem muito tipo de rotor, cada um tem sua aplicação específica, mas eu acho que, assim, para um primeiro momento, um primeiro contato, é isso aí. Gente, obrigado. Espero que tenham gostado, deixem seus comentários, façam suas críticas, suas sugestões, curtam o nosso canal, compartilhem o vídeo, que é muito importante para que a gente consiga manter o canal no ar e colocando cada vez mais e mais assuntos sobre esse importante equipamento. Grande abraço, até o próximo vídeo.